Vamos lá então, gente. Em geografia, a gente vai ter 3 assuntos que a gente vai tratar, tá? Então vamos começar aqui. A gente primeiramente vai falar sobre os conceitos da geografia, que vai ser a população absoluta, que é o número total de habitantes de determinado local. País, cidade, estado, continente, é o número total mesmo de habitantes. Calma aí que eu acho que eu fiz agora. Deixa eu abrir só aqui o meu colinho, que eu copiei 2 vezes, mas eu sei qual que é qual. Ah, tá. Aqui a gente tem, que era para ser outro tipo de população, que é a população. Eu acabei copiando o coluna errado. Deixa eu abrir aqui para vocês, certinho. Meu Deus, gente, calma aí. Ah, tá. Voltei. Gente, aqui era população relativa, tá? Na hora que eu arrumar, eu mando para vocês. A população relativa é a distribuição da população sobre o espaço. Ela é calculada com base na divisão populacional total pela área do local considerado. Então, assim, enquanto a população absoluta é o número certo é o número total de pessoas no país, cidade, estado, continente, a população, nossa Deus, a população relativa, ela vai ser pelo tamanho do espaço que você quer. Então, a área que você quer, certo, o tanto de pessoas por total de área, tá? O próximo é o crescimento vegetativo, que é a diferença entre natalidade e mortalidade, que a gente vai ver mais para frente. E o crescimento demográfico, o crescimento vegetativo, aqui tem o mais, o saldo migratório. Então, o tanto a taxa de natalidade, mortalidade, mais o saldo migratório, quantas pessoas migraram para o país ou imigraram. O crescimento populacional é o aumento do número total de indivíduos em uma população. É um determinado intervalo de tempo. Pode se dar pelo maior número de crescimento com as relações às mortes, crescimento vegetativo, ou pela diferença entre nascimentos e mortes somados ao saldo migratório. Então, o crescimento populacional é isso, é o número total de indivíduos da população em um tempo. Então, em 5 anos, eu quero saber qual foi o crescimento populacional em 5 anos. Então, eu vou pegar o crescimento vegetativo, que é o número de nascidos e mortos, e vou pegar ou eu pego o crescimento absoluto, tá? Que é o de saldo migratório e junto com o crescimento vegetativo. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que mulher teria em todo o seu período de vida. Então, é assim, a taxa de fecundidade no Brasil. Eu vou pegar todas as mulheres que têm filhos e vou dividir o número de filhos por mulheres, tá? Aí eu vou ver quanto mais ou menos cada mulher tinha que ter por filho. A taxa de fecundidade é a estimativa de quantas de, de média de filho que a mulher tem que ter. Agora, a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em uma população, espécie por 1.000 habitantes, tá? Ela geralmente funciona assim, mas a taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher. Uma mulher deveria ter. Natalidade é o número de nascidos, tá?
fecundidade, fecundação que a mulher tem que ter, natalidade, quantos nenenzinhos nascem. E a taxa de mortalidade é o número de nascidos vivos em uma população. A taxa de mortalidade. E, calma. Nossa, gente, meu Deus, fiz isso aqui. A taxa de mortalidade é o número de mortes que vai ter nessa população. Então, é quantas mortes está tendo no meio da população, tá? Enquanto a natalidade é o número de nascidos, a mortalidade é o número de mortes. A expectativa de vida. Se eu consigo forçar, como assim? Forçar numa sociedade? Ah, tá. Fecundidade é o número médio de filhos que a mulher tem que ter. Então, tipo assim, no Brasil, a taxa de fecundidade tem que ser 3, porque a mulher, em todo o seu período de vida, tem que ter 3 filhos. Mas, às vezes, a taxa de natalidade não é isso. A taxa de natalidade é quantos nascidos teve, nascidos vivos. Então, se eu tive 2 filhos, a taxa de natalidade minha vai ser 2. Mas aqui eu tinha que ter de fecundidade era 3. Entendeu? A taxa de fecundidade é a média de filhos que uma mulher tem que ter. A de natalidade é o quanto que nasce. Entendeu? Expectativa de vida diz respeito ao ano que espera, né? Isso aí pode ser diz respeito a saneamento básico, a saúde, assistência social, e entre outros, que vai trazer essa relação de expectativa de vida. Quanto mais envolvido é a saúde do país, é a educação, é o acesso à assistência social, a menos violência, maior vai ser a expectativa de vida. Então, a expectativa de vida diz respeito à quantidade total de anos que se espera que o indivíduo viva a partir de seu nascimento. Acho que a expectativa de vida do Brasil é de 75 anos. Tá? Migração é o deslocamento de pessoa pelo espaço de forma temporária ou permanente. O processo de chegada a um lugar é denominado imigração, enquanto a saída é caracterizada pela emigração. Mas eu acho que isso não vai cair nessa prova, tá? Pelo que eu estava olhando os conteúdos lá. Aí eu vou pular. O que são, gente, os indicadores demográficos? Aquilo que vai indicar se um país está bom, se ele está ruim, vai indicar as capacidades do país. O IDH, ou seja, é o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é o número que o país indica que fala sobre o seu desenvolvimento, em áreas, como eu disse, saúde, educação, economia. Esse número, presta atenção, gente, o IDH, esse número vai de 0 a 1. No IDH, quanto mais perto do 1, melhor vai ser. Quanto mais perto do 0, menos desenvolvido ele é. No IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais perto esse número tiver do 1, melhor ele vai ser. E quanto mais perto do 0 ele tiver, menos desenvolvido ele é. Por exemplo, a Suíça, ela é 0,9. Gente, está quase ele perto do 1. País maravilhoso. Enquanto país subdesenvolvido, eles estão em 0,3, 0,1, tá? Agora, o índice Gini, ele é um indicador que mensura a distribuição de renda por um território. Então, ele é usado para ver se não tem desigualdade social, se a concentração de renda está muito diferente, se o país não está conseguindo se estabelecer, tá? E aí, no índice Gini, vocês estão prestando atenção, ele também tem valores que vão de 0 a 1. Só que o Gini é ao contrário. Quanto mais próximo do 1, maior a desigualdade na distribuição. E quanto mais perto do 0, menor é a desigualdade. Tá? Conseguindo entender essa diferença? IDH, quanto mais perto do 1, melhor. E índice Gini, quanto mais perto do 1, pior. Porque se está muito alto é porque a desigualdade é ruim. Ué, gente. Não, não vai ser de 0 a 1 absoluto. Isso que eu falei. Quando eu falei do índice do IDH, eu falei que são números perto de 1, não é 1, tá?
Então, igual eu falei, a Suíça, se eu não me engano, ela é 0,9. Ela não é 1, mas está perto de 1. Então, você sabe que o país é bem desenvolvido. Agora, nenhum país vai chegar a 0, nenhum país vai chegar a 1, porque nenhum país... Se o país chegar a 0, gente, acabou o país. Porque não vai ter economia sendo distribuída para ninguém, entendeu? Não, eu sei que você não está me corrigindo. É porque às vezes também fica confuso. Então, igual o TH falou, um país nunca vai chegar a 0 e também nunca vai chegar a 1, porque nenhum país é perfeito. Mas eles estão muito perto, tá? Não, TH, não levei pro coração, não, calma. É bom você ter falado isso mesmo. Então, gente, quanto mais perto eles estiverem, tá? Agora a gente vai para as teorias. Ficou claro os dois indicadores demográficos? Alguém ficou com dúvida? Não? Então vamos pro próximo. Agora a gente vai para as teorias demográficas. Olha que tchutchuco. Deixa eu abrir aqui minha cola, né? Que eu faço. Vamos lá. O contexto que essa primeira vai passar, que é a teoria malthusiana, é a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial teve o crescimento acelerado da população, visto que a industrialização transformou as relações entre homens e o meio. Então, eles tiveram mais acesso ao êxodo rural, né? Eles tiveram mais acesso às cidades, então teve um crescimento, assim, bombástico nessas áreas, tá? A teoria malthusiana, ela foi pensada por Thomas Robert Malthus, por isso que vem a teoria malthusiana, o sobrenome dele. Ele era um intelectual e um político. Na sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, é que ele fala da teoria malthusiana, tá? Ele vai falar que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando fome e miséria no mundo. Então, para ele, quanto mais a população cresce, menos alimento vai ter, e com isso vai ter fome e miséria para o mundo todo. E quais eram as soluções dele? Gente, e lembrando, para ele isso aqui era só pobre, tá? Então, quanto mais pobre crescia, maior seria. Aí a população superaria a oferta de alimentos e geraria miséria para o mundo, os pobres, tá? E a solução dele era epidemias e guerras, que seriam as ações divinas. Deus enviaria as epidemias e as guerras para contentar, né, um pouco a população. A miséria e a fome, porque com a fome os outros vai parando, vai pensando, vai parando. O celibato, que é sem relações sexuais, então não tem relações. E por que ele não colocou métodos contraceptivos aqui? Porque como ele tinha muito uma rigidez cristã, tá? Então ele não acreditava nisso, ele achava que era pecado esse uso de contraceptivos, então ele extinguiu o celibato, tá? E aí no celibato é sem nada mesmo, então você não vai ter filho. O casamento tardio também, porque, como eu disse, como ele era ligado às religiões, só podia fazer isso naquelas épocas depois do casamento. Então, o casamento tardio, menos filho. Pobre não casa, tá vendo? Então, essas relações são tudo com pobre, tá, gente? Só o pobre que não pode casar cedo, tem que ficar de celibato, tá? E aí, o que ele não preveu é que a tecnologia da produção de agricultura iria aumentar, e aí, com isso, teria mais ofertas de alimento. Porque com mais tecnologias, mais terras, a diminuição de ritmo de crescimento, porque quanto mais desenvolvido o país vai ficando, menor ele vai diminuindo a quantidade de filhos que ele vai tendo, né? E passou sozinho. E o crescimento desigual, porque não ia crescer igual na Europa, não ia crescer todo mundo igual na Europa. No Brasil não vai crescer no mesmo tanto que em outro país. Então isso ele não preveu, por isso que a teoria dele foi caindo por terra, tá? Depois a gente tem a teoria neomalthusiana, que o pensamento é: os países subdesenvolvidos são culpados pela pobreza, pois escolheram ter mais filhos. Ou seja, os pobres escolheram ter mais filhos, então por isso que eles são pobres, porque eles não pensam e eles tiveram mais filhos. E o contexto desse foi o pós-Segunda Guerra Mundial, com o baby boom, novamente, é o boom demográfico, que é o aumento populacional, tá?
E as soluções deles foram métodos contraceptivos, né, ou anticoncepcionais, planejamento familiar, e acreditava também que esses países deveriam investir em educação, saúde e no controle de natalidade. Só que pensa, o pobre estava mais aonde? No campo. No campo eles iam ter acesso? Não. Então, por isso também foi outro que caiu, porque para ele os ricos poderiam ter, os pobres que têm mais filhos, os pobres estão se afundando na pobreza, tá? Depois a gente tem a teoria reformista. Para os reformistas, o aumento da taxa de natalidade era resultado do subdesenvolvimento, não a causa. De acordo com essa teoria, a pobreza existia porque havia déficit na educação, saúde e saneamento básico. Se o acesso às políticas públicas para a educação e atendimento médico fossem eficazes, o controle do crescimento populacional seria possível. Então, então para eles, aqui o pessoal é pobre, o pessoal tem muito filho, não é, isso aí não é o, calma, a, a taxa de natalidade está crescendo, não é porque eles estão no país subdesenvolvido, não. Não é porque isso é... Ih, calma, gente. A taxa de natalidade o aumento, não é o resultado do subdesenvolvimento, é a causa. Quanto mais subdesenvolvido vai ficando, mais você vai tendo. E para eles achavam que, como era um déficit de atenção, devia ter acesso às políticas públicas. Só que as políticas públicas ficam onde? Nos centros, fica nas cidades, e o povo rural também não ia conseguir ter acesso a isso que eles estavam falando. E para eles só assim o controle poderia ser feito, acesso a médico e à saúde, tá? Aí, agora a gente tem a ecomalthusiana, que o pensamento é também ambiental, que questiona a relação de desequilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos. Essa teoria ecomalthusiana, a gente consegue ver uns traços dela até hoje, mesmo ela não existindo mais, mas é igual ativista que fala que a gente tem que escovar o dente e fechar a torneira, tomar banho de 3 minutos, sendo que eles estão atacando a população mais prejudicada. As grandes indústrias, as grandes fazendas de gado consomem milhões de litros de água para sustentar o gado, e eu tenho que tomar meu banho de 3 minutos, e o meu banho de 3 minutos está afetando o meio ambiente. Então a teoria ecomalthusiana ela foi assim tirada por causa desse pensamento esquisito. Se eles eram muito contraditórios, né? Porque se as grandes fábricas que estão gastando os recursos naturais, por que, que o pobre tem que parar de fazer isso? Por que, que a população que menos afeta essa parte tem que parar de fazer isso? Isso é um discurso que muitas pessoas têm até hoje, tá? Que, tome banhos menores, escova os dentes com menos tempo, achando que isso vai salvar o planeta, sendo que as grandes indústrias estão matando ele. As transições, agora depois das teorias, todo mundo entendeu todas as teorias? Se tiver alguma dúvida em alguma, podem falar. Nenhuma? Então vamos para as transições. Gente, as transições demográficas. Ui, calma aí que meu notebook bugou. Meu Deus. Elas são divididas em fases, tá? A fase 1 é a de pré. A fase 1 é de pré-transição. Então é quando o país está assim, começando a pensar em se desenvolver e tal. Aí a gente tem a fase 1. A fase 2 é a aceleração demográfica, então, assim, muito filho, pouca morte, a gente já vai vendo uma diminuição nas mortes, então projeto de saúde, essas coisas. Na terceira fase, desaceleração demográfica, começa na terceira fase estabilizar a taxa de natalidade, e na quarta fase a estabilização total, tá? E aqui a gente vai ver alguns exemplos. Taxa, fase 1, alta natalidade, alta mortalidade e população predominantemente rural. Muito filho, olha aqui, Brasil 1960, muita criança,
expectativa de vida baixíssima, então na mortalidade alta. E a população predominantemente rural, porque para ter estudo de filho não ter acesso à saúde que vai livrar da morte, não tem acesso ao posto de saúde. Ô, caramba. Fase 2. Alta natalidade, baixa mortalidade, transição para o urbano, condições de vida melhores, portanto a taxa de mortalidade começa a diminuir, e é o movimento em que o crescimento vegetativo mais cresce. Então, assim, o pessoal ainda está com bastante filho, mas já como teve essa ida para a cidade, fica onde mais perto do quê? Dos hospitais, fica mais perto de postos de saúde, então as mortes começam a baixar. E aqui o crescimento demográfico que ele fala é essa linha tracejada, tá? É onde que ela mais cresce, porque se a natalidade está aumentando e a mortalidade está diminuindo, então está crescendo a população, né? Aqui a gente tem depois a fase 3, que é a baixa natalidade, a baixa mortalidade, a acentuação das melhores e a situação das melhorias da fase anterior. Então quando o pessoal começa a ir para a área urbana, começa a ter menos filhos por causa dos trabalhos oferecidos, o tempo de vida urbana, menos morte por causa de emprego a médico. Essa baixa natalidade também começa a vir por causa que as mulheres começam a entender, começam a ter acesso à educação, as famílias em si, né, começam a ter acesso à educação, começa a ter menos morte por causa disso mesmo, e a melhorar tudo da fase anterior. E na fase 4 é onde a gente entra em estabilização total do país. Então, é baixa morte, baixa natalidade e fase de implosão demográfica. É a inversão da pirâmide etária, que aqui é onde começa a ter. Aqui é uma projeção para o Brasil em 2040. Mas nessa fase aqui, ó, é uma das melhores fases, porque tem mais gente trabalhando do que gente aposentando, tá? E aqui, ó, também é boa. Mas aqui vai começar a chegar uma hora que não vai ter mais criança. Aí vai começar a dar ruim de novo. Senhor. Agora a gente vai falar sobre as interpretações da pirâmide. Indicadores da base. Base vermelha. Se a pirâmide tiver com uma base muito larga, é que a natalidade ou a fecundidade está alta. Então, tipo assim, tá nascendo criança, então a base está bem larga. Só que se tiver muita mortalidade infantil, a base vai começar a diminuir, porque isso não é de populacional, então a base vai ficar menor. Indicadores do corpo é a taxa de mortalidade, o tamanho da população e idade para trabalhar. Potencial para PA. PA é população economicamente ativa, tá? Então, se a gente tem um corpo grande, então quer dizer que a gente está numa fase de transição. A fase de transição é isso, o corpo bem largo, porque tem bastante gente trabalhando e bastante gente gerando renda. E a gente tem os indicadores do topo, que é a longevidade de vida e expectativa de vida. Se não está morrendo muito idoso, quanto tempo esses idosos estão chegando, a gente vai conseguir estar indicado pelo topo. E aqui agora eu gostaria que a gente interpretasse junto algumas pirâmides aqui, tá? Vamos lá. Essa do Brasil, Brasil 2023. Tá vendo que o Brasil tá passando pela transição? Então aqui a gente vê que essa parte aqui, ó, de adultos tá bem larga, né? Tá mais larga que as outras. Então o que que tem que investir aqui? Em Isso, educação profissionalizante, educação superior, para que tenha mão de obra nesse país, tá? Agora, nesse daqui, gente, a expectativa de vida é muito alta, talvez, mas chega muita gente a essa idade? Ó, pouquíssima gente. Olha o tantinho de adulto aqui também. Mas olha o tamanho desta base. É no Afeganistão, tá?
Olha o tamanho desta base. Então, o que que a gente tem que investir aqui? Nas crianças. A gente tem que investir em, sim, educação, para que eles cresçam educados para conseguir o serviço. É. Agora a gente tem aqui o Butão, que é o menor país do mundo, pra quem não sabe. É o Butão? Não, é o Vaticano, gente, esquece. Viajei. Aqui no Butão a gente vê que, ó, olha a largura desse meio, gente. Muito adulto. Ó, já tá começando a diminuir aqui, ó, a taxa de crianças. A expectativa de vida também tá lá, tá mais ou menos. Então a gente vê que aqui a gente também tem que investir em educação profissionalizante. Isso. É. Os Estados Unidos, a gente vê que ele já passou por uma transição e ele tá na parte que ele tá estável. Então, taxa de natalidade, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, tá andando lado a lado aqui, ó. Então, já é um país que tá na quarta fase. Se a gente fosse enumerar as fases, voltando, você acha que o Brasil tem que fase nesse aqui? Nossa, já tem resposta. Essa aqui seria também uma das quartas fases, terceira para quarta fase do Brasil, tá? Essa aqui seria a primeira fase, isso, Ana, da terceira para quarta. A do Afeganistão é a primeira fase é de um país que está assim, começando, que é a taxa de natalidade altíssima e a taxa de mortalidade alta também. Não, é a segunda fase, que é assim, né? Ó, taxa de natalidade alta. Aqui, ó, é a primeira. Taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade baixa, andando junto. Aqui, a gente já está indo para a terceira fase, ó. Está diminuindo a taxa de natalidade e está aumentando a expectativa de vida. Os Estados Unidos já está na quarta fase. Agora, gente, a Ucrânia, que está em guerra. Como é que faz? Se os adultos que estão iniciando a vida estão morrendo, tá nascendo pouquinha criança também, mas tá cheio de velho. Como é que esse país se sustenta? Se os velhos não podem trabalhar e os jovens estão morrendo. Aí seria a fase de guerra. Hã? A gente tá falando da Ucrânia. Esse daqui é desse ano. Então, são os escolhidos para ir para a guerra. São as pessoas que estão morrendo, que estão mais à frente dessa parte. Dá pra gente ver tudo isso pela pirâmide. Hã? Como assim? Então, aqui, a gente, como tá ainda nascendo criança, não vale a pena investir nos velhos. Porque a taxa de mortalidade aqui é baixa. Porque olha aqui, tá velho pra caramba com 80 anos. Aqui investir em educação para essas crianças que vão vir, mas aqui o que eles estão investindo no momento é soldado, né? Guerra, tá? Aí a gente vai falar um pouco sobre países, como eles também se desenvolvem assim. Os países jovens, eles vão ter a base larga e o topo estreito, porque eles são países subdesenvolvidos ainda. A taxa de natalidade e fecundação são altas e as expectativas de vida são baixas. Então é como se ele estivesse na primeira das fases que a gente viu, primeira barra e no para segunda. Esses são países que precisam de investimento na saúde, na vinculação de formação e na educação de base, porque como a base é maior, a gente tem que investir nessa base que vai subir uma hora. Não pode pensar que a pirâmide só vai ficar numa pirâmide. Os países maduros, a Itália, no ano que o Brasil, perto, né, do ano que o Brasil estava como jovem, a Itália já estava como maduro, que é uma base estreita, um topo estreito, países em desenvolvimento. Redução da taxa de mortalidade e natalidade e melhorias na condição de vida. Aí é que a gente já está entre a segunda e a terceira fase. Esses países precisam de investimento em qualificação de mão de obra, porque ó, muita gente para trabalhar. Se ninguém fizer um cursinho no Senai, ninguém fizer uma faculdade, um Enem, como é que esse país vai se manter?
tá? E os países envelhecidos, e eu copiei aqui. Calma aí que eu vou pegar o trem certo aqui. Vai namorar comigo sim. Às vezes que. Deixa eu colocar aqui um exemplo de país envelhecido, que é uma expectativa para o Brasil daqui a alguns anos, que é, ó, base estreita e o topo largo, porque quem estava trabalhando aqui tá ficando velho. E as crianças que não nasceram também, meu filho, tá subindo. É o que a professora chegou. Vai chegar uma hora que não vai ter criança? Não sabemos. Talvez sim. Aí aqui, ó, precisa de investimentos previdenciários e incentivos à imigração, que é o que a Itália faz, a Austrália faz. Muitos países europeus fazem isso porque quem começou trabalhando no início, gente, não tá aguentando nem pegar uma caneta mais. Então o país precisa investir nisso, tá? Então é saber diferenciar. Base maior e educação. Meio maior, profissão. E topo maior, previdência. É isso. E acabou, gente. Geografia tá molezinha, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Informou. Então, nesse eu não separei dever, mas se vocês quiserem eu separo e mando lá no grupo, porque como o professor só montou folhinha, deixa eu ver aqui, atividade. Então, lista de exercícios sobre teorias malthusianas. Aqui, vou pegar um aqui pra gente ver. Não é difícil, não. Vou... Não, mas dá tempo. Pode confiar. Lista de exercícios, a gente faz. É rapidinho as perguntas. Ó, a teoria. Vocês estão vendo aí? A teoria malthusiana foi elaborada por Thomas Robert Malthus no ano de 1798. Tinha como premissa básica a defesa de que o crescimento populacional resultaria no processo de homogeneização dos hábitos culturais da maior parte da população, crescimento de epidemias em razão de péssimas condições de saúde pública, progresso da expectativa de vida a partir de grande melhoria de saneamento, aumento da vulnerabilidade social da população em razão de falta de alimento ou estabelecimento de políticas públicas de atenuação dos movimentos migratórios. Vamos ver a resposta. Isso aí, letra D. Essa teoria se baseia na argumentação que o crescimento, quanto mais gente, né, menos comida. Vamos fazer três, só pra gente. Passei todas. Vou mandar. Gente, eu não tô fazendo mais os resumos e postando, né? Eu tenho que fazer, porque, nossa. O crescimento populacional mundial ocorreu logo ao longo dos séculos e marcou a criação de teorias demográficas. A teoria malthusiana, por exemplo, foi criada no contexto da Revolução Industrial. Esse momento histórico resultou em termos demográficos no alargamento da renda da população em razão das inovações advindas das instalações industriais, aumento da população de imigrantes concentrado nas regiões mais desenvolvidas do globo, processo de retração da população por causa do controle de natalidade presente nas cidades, ou declínio da expectativa de vida devido ao rápido aumento da mortalidade dos recém-nascidos, ou crescimento populacional urbano que migrou para o campo buscando uma melhora de vida. Sendo sincero, nem eu entendi o que eu li, gente. Vamos para a resposta, porque eu não tenho tempo de deixar vocês pensando. E a resposta é a letra E. Vamos ver qual que é a letra E. Ai, pensei nessa também. Crescimento da população urbana que migrou do campo em busca de melhores condições de vida. Tá? Então é isso, gente. Eu vou mandar o slide lá, tá?